jogo falando que para o Wallace que voltar ao time, primeiro ele tem que demonstrar que quer voltar a jogar pelo Hamburgo e ele não vem demonstrando isso. E aí ele até perguntou para o repórter, você colocaria esse jogador para jogar? Ou seja, o Wallace está lá há 3 ou 4 jogos sem ser relacionado, tem que ver se essa novela vai acabar. A pergunta contrária vale. Se esse fosse o caso, o cara vem lá da Europa aqui no Brasil falar, não quero mais jogar aí, né? E pedisse para voltar para lá, por exemplo. A gente ia achar isso normal? E sabe o que acontece? O Hamburgo, que é um jogador um clube que não contrata muito brasileiro, vai passar a contratar menos ainda a partir de agora. É péssimo. Pode tiver uma referência, foi ruim, aí fecha mais o mercado. Em vez de você abrir, você fecha. O Thiago Neves também já passou por lá e também teve essa mesma situação, não foi tão bem e logo voltou para o Brasil. Então... O cara, às vezes, acaba generalizando. Não quero saber mais de brasileiro, porque eles vêm para cá e arruma confusão, fica um pouco, depois já quer voltar, já reclama disso, reclama daquilo, do frio, de não sei... Não estou dizendo que é o caso do Wallace, mas às vezes acontece isso e o cara acaba marcando como se todos fossem assim, a gente sabe que não é o caso. Os que se adaptam evoluem, né? A gente está falando de Renato Augusto, Juan, Lúcio. Bruno Henrique do Santos. O Bruno Henrique meu mal bateu e voltou. Né? Mas é por causa desse que o mercado ainda está aberto. O Firmino teve a adaptação dele ao Hoffenheim é impressionante. E é por isso que ele consegue se destacar hoje jogando no futebol inglês. A maioria não. O Diego, não que está no Flamengo, quando foi jogar lá no Werder Bremen, se não me engano. Isso. Passou no Werder e no Wolfsburg. Foi muito bem, né? E, enfim, são vários exemplos aí que a gente vai achar. Paulo Rink, lembra do Paulo Rink, que jogou no Atlético Paranaense? Jogou, inclusive, na seleção alemã, não jogou, Paulo Rink? Naturalizado. Paulo Rink jogou na seleção alemã. Jogou na seleção alemã, exatamente. Bom, já temos imagens aí, enquanto a gente falava aí da busca de reforços ainda do Flamengo, a gente vê imagens da partida diante da Cabo Friense. O Flamengo novamente com muitos garotos, mas já com alguns jogadores, como o Jonas, o Rodinei e o Vinícius Júnior, que acabou sendo destaque porque fez gol, fez boas jogadas, deu caneta. Enfim, o Vinícius Júnior, que no ano passado muita gente pedindo mais tempo para ele jogar, ele passou muito tempo no banco de reservas. Olha ele aí, ó. Vai ser muito bom para o Vinícius Júnior, muito bom. E para o restante da molecada. Para a molecada, mas principalmente para ele, né? Porque é uma carga menor, são jogos que ele vai poder aparecer mais, a responsabilidade é um pouco menor. Né? Se torna protagonista. É o meio do caminho, a exigência entre a base e os jogos à vera no futebol brasileiro. Porque os colegas da base, eles se tornam líder, Eu pensei isso em casa hoje, exatamente isso. Os estaduais estão fazendo uma transição. É para time de transição. Eu pensei entre a copinha e a temporada de verdade do futebol brasileiro. Que é o que seria a Copa dos Aspirantes, né? Era a ideia da tal. Com todo respeito, isso não é depreciar, mas está tendo esse papel. Característica de time sub-23, por exemplo. Exatamente isso. É uma transição entre a copinha e a temporada de verdade. Apesar de ser muito jovem, né? Inclusive tem idade para jogar a copinha ainda, obviamente. Algumas. Já não teria umas 2 ou 3, né? Vai fazer 18 ainda. O problema é que ele vai jogar a copona, ele vai jogar a Eu pergunto, ele já não deveria estar, o Lédio e amigos, ele já não deveria estar no nível acima e não nessa transição? Pelo tempo que ele está no profissional e a proximidade da ida para o futebol europeu? Ele está há 6 meses no Ele não está tanto tempo. Não tá tanto e tempo. O Flamengo passa por aquela situação que a gente falou antes, de ter um elenco de grandes jogadores, de ter dinheiro. Ele não tem tantos minutos no profissional. Ele não tem Sabe qual foi o primeiro jogo dele no profissional? Foi a abertura do estadual do brasileiro contra o Atlético Mineiro. Em maio. No segundo tempo. Ele entrou no segundo tempo. Com 6 meses. Menos de um ano. 6 meses. Ele jogou até 20 jogos do brasileiro. Só que ele entrou sem. Geralmente aconteceu tanta coisa na vida dele que eu confesso que eu achava que... O Vinícius Júnior ele vai jogar nem a copinha, ele nem tá ele vai jogar a copona. Ele foi contratado por perspectiva futura, por potencial. Não pelo que ele apresentou como profissional. É difícil. O cara passou as férias em Madrid, vendo qual vai ser a vida dele no Real. Ainda tem esse aspecto. A gente não sabe quando que ele sai. Duração dele, a permanência dele no Flamengo, né? Sim. Se realmente ele já faz a ponte no meio do ano. Depende agora. Se ele arrebentar nesse estadual, começar a fazer chover, ele vai embora no meio do ano. Em maio, bye. Eu acho que com 18 anos o Real Madrid leva, para ele começar a se adaptar. Assim que ele fizer 18, na janela do meio do ano. Será que leva e já empresta logo? Com a grana que o Real Madrid pagou por ele, o Real Madrid não vai deixar ele aqui muito tempo. Eu imagino que o Real prefira pequeno da Espanha, ele se adaptar ao país, ou ao continente. Acho que a grana que eles pagaram, eles não vão emprestar não, eles vão usar. Talvez num primeiro momento. Mas ele não vai jogar, Lédio. Não é melhor ele jogar no time pequeno? Tempo, como esses garotos lá, eles ficam entrando lá. O Real Madrid? Tem gente demais. Ascenso, não, tem. Lucas Vasquez. Pior que não tem gente demais. É que os elencos são curtos. São elencos curtos. Aí que não, porque eu digo gente demais de alto nível. Sim.
Concorrência demais. Mas acaba jogando. Concorrência demais, é isso. Acaba jogando, tem sempre a Copa do Rei. Tem rotação, ele joga. Copa do Rei, é verdade. E não há demérito nenhum você ser jogador de Copa do Rei no Real Madrid, né? Eu acho que ele não é emprestado pelo Real Madrid, não, gente. Eu acho que ele fica lá. Mas mesmo que seja, eu ainda acho que é um movimento que o Real Madrid vai considerar mais seguro do que deixar ele no futebol brasileiro. Porque eles vieram aqui e deram 45 milhões de euros nele antes de fazer 18 anos para desenvolvê-lo o máximo possível desde uma idade muito jovem. Sim. Não foi para largar ele aqui no futebol brasileiro. Não, então. Com certeza. Eu acho que fosse eu lá, o dirigente, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, coitado de mim, não tenho metade da categoria do Zidane. Mas eu levaria também agora, tem que levar logo para ele se adaptar, para ele saber como é a vida lá. Eu acho que a tendência fora e dentro de campo, né? Agora, de qualquer forma, voltando ao Flamengo, e não só Vinícius Júnior, com molecada, mesclando um pouquinho no jogo de ontem, muito bom pro Carpegiani, porque 2 vitórias. Um monte de gente começou com molecada e não foi bem. Eles ganharam do Volta Redonda no primeiro jogo e ganharam do Cabo Friense. Quem fez 2 vitórias até agora? Flamengo, Palmeiras, o Inter fez 2 vitórias? Ganhou na estreia, ganhou ontem, fez 2 vitórias. Já usando o time principal. Não, E o Flamengo ganha com a molecada, né? Nem com o time principal. Enquanto o Fluminense, Botafogo e Vasco têm usado jogadores do time principal e não conseguiram 2 vitórias, só o Vasco venceu, né? O Santos ainda vai jogar hoje a segunda, mas ganhou a primeira. Acima da média ali pro início do Campeonato Carioca, o Flamengo com os garotos, né? Com molecada, né? A vitória da estreia é até mais emblemática nesse aspecto. Porque a gente vê muito confronto entre base e profissional em amistoso, pré-temporada, exatamente nesse sentido, jogo-treino. O Flamengo venceu um jogo oficial da sua base contra o profissional, né? No jogo contra o Volta Redonda. Ontem ela já mesclou um pouco mais o time do primeiro tempo, mas ainda assim tem uma incidência grande dos jogadores. Né? Tem de uma, que esse time mas eu acho que a atenção, estratégia do Flamengo no primeiro jogo foi inteligente, porque é o primeiro jogo de todos, os jogadores estão voltando de férias, os principais, né, de pré-temporada e tal. E a garotada da base, se você bota o time todo da base, os 11 jogadores, eles já se conhecem. Agora, se você bota 5 da base, 3 foram contratados, 2 que participaram da pré-temporada, 3 do ano passado, fica confuso. O Fluminense fez isso na estreia do Campeonato Carioca, tinha jogador contratado, jogador da base, não deu certo. O Flamengo botou os 11 e os 11 jogaram bem e ganharam. Lembrando que o Flamengo começou a pré-temporada, né, dos jogadores que disputaram a final do Sul-Americano dia 13. Então, nenhum desses esteve dentro do grupo da estreia. E eu acho que é outra coisa que pesa muito. Bem ou mal, os moleques do Flu estavam participando da pré-temporada. Eles viajaram juntos e voltaram antes. Os que jogaram na estreia, o Caio, o garoto não tinham nem ido, né? Eu acho que o que pesou no Flamengo, assim, se você olhasse os 11 moleques do time, todos eles tiveram uma preparação, não para o estadual, mas eles vinham treinando há mais tempo. Só o Jonas e o Ronaldo, que vieram de empréstimo, que tinham se reapresentado dia 4. Mas os outros 9 jogadores estavam treinando há um bom tempo já, sabe? Isso fez uma baita diferença no ritmo do Flamengo dentro do jogo. Eudes Júnior, nosso repórter, sempre atento. Sempre atento. Acho que ele não desliga. Ele não desliga, ele vive em frente à TV. Ele tá lá assistindo, dando moral pra gente, aí depois ele vem pra cá trabalhar, aí volta do trabalho e vai assistir de novo à noite, bem amigos. Grande abraço pro Eudes Júnior, me passou a mensagem dizendo aqui que o Flamengo começou o jogo tendo Jonas como jogador mais velho em campo, Jonas com 26 anos. E depois das substituições, o Flamengo terminou com o jogador mais velho, era o Jajá, que tem 22 anos. Eu tenho aqui anotado aqui a escalação. Flamengo que entrou em campo ontem, venceu a Cabo Friense com Gabriel Batista, Rodinei, Tuller, é isso? Tuller, Léo Duarte, René, Jonas, Ronaldo, Lucas Silva, Vinícius Júnior e Lincoln. E tem o Jean Lucas também. Tinha esquecido do Jean Lucas. Só o René, o Rodinei e o Jonas que são mais velhos, mudados e tal. A média de idade da estreia é 19 anos, 19,2 para ser exato. O Rodinei também. Bem baixo. Sim, o Rodinei, René e o Jonas. O Ronaldo estava no profissional ano passado. Sim, mas é garoto ainda, tá sendo emprestado. O Vinícius Júnior, por mais que a gente conheça ele, é um garoto ainda e tal. O René, o Rodinei e o Jonas foram os 3 que ontem jogaram e são mais velhos, um pouquinho mais velhos, né? Eles são novos, mas são um pouquinho mais velhos. O que não teve na primeira rodada. A primeira rodada do Flamengo foi só garotada, os 11 da base. E o time, como você falou, Rafa, já estava mais... Se conhecia, vinha treinando já há um tempo, já copinha e tal. E não sentiu tanto o início de temporada como sentem os profissionais quando começam no primeiro jogo ali. A falta de ritmo, a pré-temporada, tudo. Por falar em jovens do Flamengo, em base, hoje, 5h30 da tarde, semifinal, hein? Flamengo e Luz, olha a Luz aí, hein? Flamengo e Luz, às 5h30 da tarde, com transmissão aqui do Sport TV. E depois, 8 da noite, Internacional e São Paulo. Internacional de São Paulo é a outra semifinal da Copinha. Tem tudo para ser 2 grandes jogos, né? Tradição, né? Boas escolas de base.
São belas semifinais, belas semifinais. São Paulo já como um dos favoritos desde o início, né? Esqueci o nome daquele torneio. Todos já ganharam a Copinha, São Paulo já ganharam a Copinha. Ganhou antes. São Paulo jogou a Copinha? São Paulo já. Portuguesa São Paulo também. Já. Portuguesa ganhou. Aquele time do Bentinho. Portuguesa já ganhou, se não me engano, com Denner. Denner, Bentinho. Né? Internacional também. Também. E o Flamengo ganhou 3 vezes. Exatamente. O Internacional no mata-mata passado, uma vitória espetacular.